Bom, pessoal, continuando aqui a correção da prova, vamos para a questão 4. A questão 4 diz o seguinte: sobre mecanismos de interferência de plantas daninhas. Tá? Então, nós estamos falando aqui de interferência de plantas daninhas. A. Defina e explique competição e alelopatia. E B. Cite e explique dois mecanismos indiretos de interferência em áreas agrícolas. Tá? Então, a primeira parte da questão, ela tem duas, né? A questão A tem duas partes, né? Definir o que é competição e o que é alelopatia, e a parte B, explicar o que é competição e o que é alelopatia. E a parte B também tem duas partes: citar dois mecanismos indiretos de interferência em áreas agrícolas e explicar esses mecanismos. Tá? Na parte A, vamos definir e explicar o que é competição. Tá? A competição, por excelência, ela é uma relação ecológica, certo? É uma relação ecológica entre dois organismos. Um deles aqui, no caso, vai ser as plantas daninhas, porque nós estamos falando de mecanismo de interferência de planta daninha. Tá? E o outro organismo pode ser, por exemplo, uma planta cultivada, se eu estiver falando de planta daninha em áreas agrícolas. Tá? Não é o caso aqui, né? Não está definindo especificamente isso. Tá? Então, é uma relação ecológica entre dois organismos que vão disputar recursos que são essenciais para o seu crescimento. Tá? E ambos vão sair com prejuízo dessa relação ecológica. Tá? Isso é uma definição geral de competição. Né? E explicar o que é competição. Tá? Então, vamos detalhar um pouquinho mais o que é competição. Então, nessa relação ecológica, esses organismos vão disputar, né, os recursos que são essenciais. Né? Pensando que a interferência é das plantas daninhas, os recursos principais na competição das plantas daninhas vão ser água, luz, nutrientes. Né? A gente pode considerar gases também, espaço, né? E assim por diante. Tá? E esses recursos, para a competição se estabelecer, esses recursos têm que estar limitados no meio. Tá? Então é isso que é a competição. Tá? Definição e a explicação do que é a competição. Já no caso de alelopatia, veja, pensando em interferência de planta daninha, tá? Não vamos falar do conceito geral de alelopatia. Na relação, a alelopatia é uma relação ecológica também, entre as plantas daninhas e plantas cultivadas ou outros organismos. Né? Lembra que aqui a gente não definiu se é área agrícola ou não. Então, a alelopatia é uma relação ecológica em que eu tenho uma planta doadora que vai liberar um aleloquímico no ambiente que vai ter um efeito negativo sobre um outro organismo que vai ser o receptor. Tá? É isso que é a alelopatia, a definição de alelopatia. Agora, o que é? Vamos explicar melhor a alelopatia. Né? Então, a gente tem, nessa relação da planta com esse outro organismo, a planta que é doadora, ela vai liberar o composto alelopático no ambiente, ela vai produzir no seu metabolismo secundário uma substância que pode ser tóxica, ela vai influenciar morfologicamente, bioquimicamente, fisiologicamente, alguma coisa, a planta que é receptora. Então ela vai produzir, a doadora vai produzir no seu metabolismo secundário, vai liberar isso no ambiente, que pode ser por volatilização, lixiviação, decomposição ou exudação radicular. Né? Isso vai ser liberado no ambiente. Quando chega no ambiente, a planta que é receptora, em contato com essa substância, que a gente chama de aleloquímico, ela vai ter, pode ter, se for uma planta, germinação inibida, né? O crescimento inicial inibido ou retardado, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então é isso que é a alelopatia. A segunda parte da questão envolve mecanismos indiretos. Então, citar dois mecanismos indiretos de interferência em áreas agrícolas e depois explicar esses mecanismos. Tá? Então, dois mecanismos indiretos.
a hospedagem de pragas e doenças. Então, estou citando hospedagem de pragas e doenças. Tá? E um segundo, por exemplo, é o efeito em atividades de manejo, a interferência em atividades de manejo. Tá? São dois exemplos, dois mecanismos indiretos em áreas agrícolas. Agora, como que acontece a interferência, né? Explicar isso. Como que acontece a interferência quando a planta daninha tem a hospedagem de praga e doença? Então, a daninha que está lá no meio da cultura, na área agrícola, por exemplo, ela vai ter os insetos, nematóides, fungos, enfim, o agente que é fitopatogênico, ela vai hospedar esse agente e indiretamente ela pode afetar na cultura. Por quê? Indiretamente, porque é o agente que vai afetar a cultura. Então ela hospeda, o agente sai da planta daninha e ataca a cultura, tá? Causando algum tipo de dano nessa cultura. Tá? Então esse é um dos mecanismos indiretos. O outro é o efeito sobre a atividade de manejo, que foi citado. Por exemplo, na colheita, a planta daninha presente, por exemplo, no final do ciclo, plantas que têm um grande porte, plantas que formam uma massa vegetal muito grande ou que se enrolam nas plantas, elas podem causar, por exemplo, o que a gente chama de embuchamento da colhedora, né? O travamento do cilindro da colhedora. Né? E isso gera indiretamente, né, a presença da planta daninha ali indiretamente gera um efeito, por exemplo, sobre a produtividade. Com esse travamento do cilindro, você pode ter perda de colheita, né? A gente perde tempo porque tem que fazer a limpeza da máquina, etc, etc, etc. Isso pode levar a uma menor produção por área, né? O que é a produtividade, redução de produtividade. Mas não é porque a planta daninha afetou diretamente a cultura. Ela afetou a máquina, por exemplo, né? E a máquina não desempenhou o seu papel, né? De maneira adequada e teve perda na colheita. Tá? Então é indireto por esse sentido.